O seu dia não começa quando você levanta da cama. Ele começa muito antes disso na sua mente. Nos primeiros minutos da manhã, cada pensamento tem um impacto. Eles formam o clima das suas atitudes, o peso das suas preocupações e a solidez da sua resiliência. Se você desperta se queixando da vida, é provável que carregue o resto do dia como um fardo difícil de suportar. Mas se acorda com clareza, mesmo diante dos desafios, transforma cada instante em um degrau de evolução. Nesse vídeo você conhecerá as 11 meditações do estoicismo. Para aumentar a sabedoria e resiliência, vamos aos ensinamentos. Meditação 1. Aceite o que você não pode controlar. Todos os dias, somos atingidos por situações fora do nosso alcance. Pode ser uma palavra rude de alguém, um atraso, um contratempo no trabalho, ou até mesmo uma notícia difícil. O primeiro ensinamento dos estoicos é simples, porém poderoso. Aceite. Aceitar não significa concordar ou gostar, mas reconhecer que certos eventos não dependem de você. Quando você tenta controlar o incontrolável, você se frustra. Mas quando aprende a soltar o que não está em suas mãos, você se liberta. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa meditação diária nos convida a olhar para os acontecimentos com serenidade. A vida se desenrola como precisa ser. Cabe a você escolher como vai responder a ela. Não desperdice energia tentando mudar o vento. Aprenda a ajustar suas velas. A verdadeira força está na adaptação, não na resistência. Ao compreender isso, a resiliência nasce. Você para de lutar contra o mundo e começa a se alinhar com ele. Isso traz sabedoria. Isso traz paz. Meditação 2. Transforme obstáculos em caminho. Os estoicos acreditavam que os obstáculos não impedem o caminho. Eles são o caminho. Marco Aurélio escreveu: o que está no caminho torna-se o caminho. Quando um problema aparece, a reação comum é reclamar ou recuar. Mas o estoico vê ali uma chance de crescimento. Cada barreira é uma oportunidade para fortalecer o caráter. O sofrimento se transforma em aprendizado, a perda em clareza, o erro em experiência. Não se trata de romantizar a dor, mas de encará-la com consciência. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Ao invés de se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: o que isso quer me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar toda a sua vida. O que parecia impossível torna-se degrau. O que parecia fim se torna início. A mente resiliente não foge da dificuldade. Ela usa como combustível. Portanto, não desanime diante dos desafios. Respire fundo. Alinhe sua postura e enfrente. Cada obstáculo superado o tornará mais sábio, mais calmo, mais invencível. Meditação 3. Pratique o desapego diariamente. Apegamo-nos a tudo: pessoas, cargos, opiniões, resultados, elogios. Mas o apego é a raiz do sofrimento. Os estoicos ensinavam que tudo é passageiro. Nada é realmente nosso. Nem o corpo, nem a juventude, nem os bens materiais, nem mesmo os nossos relacionamentos. Tudo pode mudar num instante. Saber disso não é ser frio, é ser preparado. O desapego não significa indiferença, mas liberdade. Você aprecia profundamente o que tem, mas não se agarra. Ama intensamente, mas sem possessão. Trabalha com dedicação, mas sem se identificar com o título. Quando você treina sua mente para não depender de nada fora de si, torna-se indestrutível. Imagine viver sem medo de perder. Isso é sabedoria. Epicteto dizia: nunca diga sobre nada, eu o perdi. Diga, eu o devolvi. Essa postura de alma nos ensina a estar no mundo, mas não ser do mundo. Medite diariamente sobre o que você teria medo de perder. E então, aprenda a viver com gratidão, mas também com leveza. Nada é permanente. E tudo o que é essencial já está dentro de você. Meditação 4. Fortaleça a disciplina do pensamento. Os pensamentos são como cavalos selvagens. Se você não os domar, eles te arrastam. A mente desatenta cria histórias, distorce a realidade e amplifica o medo. Os estoicos insistiam que devemos vigiar o que pensamos com a mesma seriedade de quem guarda um tesouro. Marco Aurélio escrevia todos os dias para treinar a clareza da mente. Ele sabia que o modo como pensamos determina o modo como vivemos. Se você acorda dizendo, vai ser um dia horrível, isso molda sua experiência. Mas se acorda pensando,
Vou reagir com calma ao que vier, a sua jornada muda. Resiliência nasce da capacidade de dominar a própria mente. Isso exige treino. Quando perceber um pensamento negativo, questione-o. Quando surgir a dúvida, respire antes de reagir. Quando o medo vier, traga luz com razão. Isso não é se enganar, é se libertar. O pensamento disciplinado nos dá estabilidade em meio ao caos. Medite. Que tipo de pensamento você está alimentando? Aqueles que te fortalecem ou que te enfraquecem? Você não escolhe o que sente, mas pode escolher o que pensa. E com isso, transformar tudo. Meditação 5. Aprenda a morrer antes de morrer. Pode soar sombrio, mas os estoicos meditavam sobre a morte diariamente. Para eles, a lembrança da morte era o maior incentivo para viver bem. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não para viver com medo, mas com urgência. A consciência da finitude coloca as coisas em perspectiva. O que importa mesmo? O que vale seu tempo e sua energia? A morte nos lembra que não temos controle sobre o amanhã, então devemos viver o agora com mais presença. Muitos vivem como se fossem imortais, adiando tudo: sonhos, perdões, conversas, mudanças. Mas a morte pode chegar a qualquer momento, e isso não é trágico, é real. Quando você aceita a morte, aprende a viver com mais leveza. Deixa de brigar por bobagens. Valoriza o que tem e aprecia cada momento. E mais, passa a não temer as perdas, pois compreende que tudo faz parte do ciclo. Meditar sobre a morte não enfraquece, fortalece. Ela te ensina a ser grato, sábio e corajoso. Viva hoje como se fosse seu último dia, porque um dia será. E até lá, viva com sabedoria. Meditação 6. Escolha responder, não reagir. A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Diante de um ataque, responde com raiva. Diante de uma crítica, responde com defesa. Diante de um erro, com culpa. Mas os estoicos ensinavam algo profundamente transformador. Você sempre tem uma escolha, não sobre o que acontece, mas sobre como irá responder. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Reagir é instinto, responder é sabedoria. Quando alguém te provoca, você pode escolher o silêncio. Quando a vida te desafia, pode escolher a paciência. Quando tudo parece desmoronar, pode escolher a serenidade. Essa capacidade de resposta consciente é o que separa os fortes dos frágeis. É o que constrói a verdadeira resiliência. Epicteto dizia: não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Reflita. O que você está alimentando dentro de si? Está sendo um reator do mundo ou um criador da sua paz? Respire, observe, escolha. Cada momento é uma chance de praticar o domínio próprio. Meditação 7. Viva com propósito, não por impulso. A vida moderna é cheia de distrações, notificações, comparações, urgências vazias. É fácil viver correndo sem saber para onde. Os estoicos, porém, nos chamam de volta ao essencial. Viva com propósito. Não viva apenas para sobreviver, pagar contas e repetir rotinas. Pergunte-se: por que estou aqui? O que é importante para mim? O que deixarei como legado? Marco Aurélio, mesmo como imperador, questionava o sentido de cada ação. Ele sabia que sem direção a alma se dispersa. Ter propósito é saber dizer sim ao que importa e não ao que te afasta de si mesmo. É parar de buscar validação externa e alinhar-se com seus próprios valores. Propósito não é um destino, é uma maneira de caminhar. É viver com intenção em cada palavra, cada gesto, cada escolha. Quando você tem um porquê, suporta qualquer como. Não se deixe levar pelo impulso do momento. Reflita, foque, caminhe com firmeza. A sabedoria estoica nasce da clareza, e a clareza nasce de um coração que sabe o que busca. Meditação 8. Seja firme como uma rocha interior. Imagine uma rocha no meio de uma tempestade. Ventos sopram, ondas batem, trovões rugem. Mas ela permanece ali, firme, sólida, inabalável. Assim é o ideal estoico. Ser como essa rocha, não porque não sente, mas porque sabe onde está fincado. A resiliência verdadeira vem de dentro. Não é a ausência de dor, é a presença de estrutura. Os estoicos nos ensinam que devemos construir dentro de nós um alicerce de virtudes, coragem, justiça, temperança, sabedoria. Quando você vive ancorado nesses princípios, nada lá fora pode te desestabilizar por completo.
Podem tirar seus bens, sua reputação, sua saúde, mas não sua integridade. E isso te torna invencível. Cultivar essa rocha interior exige prática. Exige silêncio, reflexão, autoconhecimento. Você precisa se escutar mais do que escuta o mundo. Precisa saber quem é, mesmo quando tudo muda. Quando tudo desmorona, você continua de pé. Porque você não depende das circunstâncias. Você depende de si. Essa é a força do verdadeiro estoico. Meditação 9. Cultive a gratidão como uma prática espiritual. Os estoicos eram realistas, mas também profundamente gratos. Sabiam que tudo o que temos pode ser tirado. Sabiam que cada dia é um presente. Por isso, cultivavam a gratidão não como um sentimento aleatório, mas como um exercício diário. Epicteto ensinava seus alunos a agradecer até pela adversidade, pois ela nos ensina. Agradecer pela vida, mesmo quando ela dói. Agradecer pelas pequenas coisas. Um olhar, um pôr do sol, um livro. Quando você pratica a gratidão, muda a forma como enxerga o mundo. O foco sai da escassez e vai para a abundância. Você para de reclamar e começa a reconhecer. A gratidão te traz sabedoria, porque te coloca em contato com a realidade. Nada é garantido. E isso te traz resiliência, porque ao ver valor nas pequenas coisas, você se fortalece mesmo nos dias difíceis. Escreva diariamente 3 coisas pelas quais é grato. Não importa o tamanho. Faça disso um ritual de conexão consigo mesmo. Onde há gratidão, há luz. Onde há luz, há força para seguir. Meditação 10. Medite sobre quem você está se tornando. A última e mais profunda meditação estoica é esta. Quem estou me tornando? Essa pergunta deve acompanhar seus dias como uma bússola silenciosa. Porque não importa o que você conquista, se perde a si mesmo no processo. Os estoicos nos lembram que o bem maior não é fama, fortuna ou prazer, é o caráter. É ser alguém íntegro, justo, sábio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, revisando suas atitudes, corrigindo falhas, reafirmando princípios. Isso não o tornava fraco, mas humano. E profundamente forte. Pergunte-se todos os dias: estou agindo de acordo com meus valores? Estou sendo honesto? Estou cultivando virtudes ou vícios? A sabedoria está na vigilância interior, porque a vida te molda o tempo todo. Ou você decide em quem vai se transformar, ou será moldado pelas pressões do mundo. O estoico escolhe. Ele não é perfeito, mas está sempre em construção. Ao meditar sobre quem você está se tornando, você se alinha ao seu propósito mais elevado. E essa é a verdadeira vitória. Meditação 11. Silencie o caos e escute sua consciência. Vivemos cercados de ruídos, notificações, opiniões, cobranças, comparações. O mundo fala alto, mas a verdadeira sabedoria nasce no silêncio, e é nele que você escuta a sua consciência. Os estoicos compreendiam o valor do recolhimento interior. Eles sabiam que, em meio ao barulho externo, só uma mente centrada poderia tomar decisões sábias. Marco Aurélio, mesmo cercado pela grandiosidade do império, buscava silêncio para refletir sobre suas ações, suas intenções e sua humanidade. Silenciar não é fugir, é observar, é sair depressa para entrar em si mesmo. Em um mundo que reage a tudo, o estoico para, pensa e age. O silêncio não é vazio, é clareza. É nele que você percebe o que é seu e o que é só ruído. Quando você aprende a escutar sua consciência, começa a agir com mais direção, e não apenas por impulso. Você não se deixa arrastar pelas emoções dos outros, nem se confunde com expectativas alheias. Aprende a respeitar o próprio tempo, a própria intuição, a própria verdade. Todos os dias, tire alguns minutos para se desligar do mundo e se conectar com sua essência. Pode ser ao acordar antes de dormir ou em meio ao caos. Sente-se em silêncio. Respire e pergunte a si mesmo: o que realmente importa agora? Essa ação está alinhada com os meus valores? Estou vivendo de acordo com quem desejo ser? Essas perguntas simples, feitas com honestidade, podem mudar o rumo da sua vida. A mente ruidosa se desespera. A mente silenciosa observa, e ao observar, compreende. Ao compreender, escolhe, e ao escolher, age com sabedoria. Os estoicos sabiam: o caos externo não é o problema. O verdadeiro desafio é manter a calma por dentro. E isso só é possível quando você aprende a silenciar. Resiliência começa quando você deixa de reagir a tudo e passa a responder com consciência. Sabedoria floresce quando você deixa de se distrair com o que grita e começa a escutar o que sussurra dentro de você. Se essa mensagem tocou você,
Escreva nos comentários. Eu escolho a sabedoria. Deixe seu like para fortalecer nosso conteúdo e ajudar mais pessoas a despertarem sua força interior. Inscreva-se no canal para receber reflexões estoicas todos os dias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia com mais clareza. Vamos juntos construir uma mente inabalável, um dia de cada vez.